Ok, vamos começar. Hora da incisão, 9h45. Disse uma voz ao me acordar bruscamente. Eu me sentia grogue e meus olhos continuavam fechados por causa da fita adesiva que cobria minhas pálpebras. Tentei pedir ajuda, mas logo percebi que não conseguia formar palavras e também não conseguia mover nenhum músculo. Será que eu estava paralisado? Será que sofri um acidente? Minha mente estava confusa e não lembrava de nada. Preparem a máquina, parte 108. Temos pouco tempo para organizar tudo. Disse outra voz. Fui surpreendido por uma dor aguda na nuca e senti um líquido quente escorrendo pelo pescoço. Eu morria de vontade de gritar para expressar minha dor, mas não conseguia pensar em outra coisa, além do som de escavação que ressoava no meu crânio. Aperte aqui, por favor. Você não está vendo que está sangrando? Disse a primeira voz. Não está funcionando. Respondeu a segunda voz depois de um momento. Vamos tentar de outro jeito. Por que você está rindo? Já retirei os pedaços de pele. Um cheiro de carne queimada encheu o ar, me dando náusea. Ainda bem que meu estômago estava vazio. Eu sabia que não comia há muito. Então me lembrei. Uma operação. Estavam me operando, mas eu não tinha adormecido direito. Depois eu não conseguia me mexer. A cirurgiã continuou queimando minha carne ensanguentada. E enquanto minha dor aumentava, lutei para juntar minhas lembranças. Todos aqueles de quem eu me lembrava. Era uma doença, um tipo de câncer que crescia na minha barriga. Mas se fosse esse o caso, o que eles estavam fazendo com a minha cabeça? Então como eles estão lidando com isso? Um deles perguntou. A pressão dela está alta e o coração bate rápido, mas não há outro problema. Não se preocupe. Apesar de ouvir e sentir tudo o que faziam, eu não conseguia me comunicar. Obrigada. Eles perfuraram meu crânio, meu corpo se movia com a broca atravessando meus ossos. As vibrações não doíam, mas os sons de estalos, isso eu nunca vou esquecer. Droga! Será que você foi longe demais? Não, vai ficar tudo bem. Não se preocupe. Uma vez que eles terminaram de cortar através do osso, a dor foi desaparecendo lentamente. Como o cérebro não tem realmente receptores sensoriais, não pude fazer nada, além de ouvir os movimentos pegajosos que eles faziam através do meu cérebro. Está? O aparelho está carregado? Perguntou a cirurgiã. Carregado e pronto, doutora. De repente, senti uma pressão imensa, enquanto algo era inserido dentro do meu crânio. Desesperado, tentei lembrar dos últimos momentos. Antes da cirurgia, voltei ao hospital por um tumor no pâncreas. Mesmo sem ser gênio em anatomia, eu sabia que isso não era perto do meu cérebro. Coloquem os eletrodos no ponto de entrada e programem para 650 miliamperes. Um som extremamente agudo foi ouvido. Eu senti um choque violento, e então tudo ficou preto. Quando recuperei a consciência, estava em uma cama de hospital e uma mulher sorridente à minha frente. Se não me engano, era uma das enfermeiras do pré-operatório, mas não lembrava seu nome. Correu tudo bem, Sr. Jones. Nós retiramos tudo. Disse ela com entusiasmo. O quê? Respondi. Está tudo bem. Os remédios ainda causam um pouco de desorientação, mas logo tudo volta ao normal. Um médico, que eu não tinha visto antes, entrou no quarto segurando uma pasta e uma seringa que continha um líquido espesso, mas transparente. Bom dia, Sr. Jones. Sou Ellie e vim ver se está tudo bem e aplicar uma injeção. Olhei para o meu abdômen e estava doendo. E naquele lugar eu tinha um curativo grande. Isso dói? Ela perguntou. Sim, um pouco. Vou aumentar sua medicação para a dor, mas antes aplicarei a última parte do tratamento. Atenção, isso arde um pouco. Disse ela, apontando para a seringa. Mesmo após remover grande parte do tumor, é preciso eliminar as células cancerígenas para evitar sua multiplicação. Enquanto ela se preparava para me injetar o conteúdo da seringa, minha mente começou a clarear. As lembranças da minha cirurgia voltaram num piscar de olhos. Levantei-me bruscamente, arranquei a infusão do braço e gritei: "Vocês perfuraram minha cabeça!" Do que você está falando? Disse Ellie, claramente abalada. Acordei durante a operação e ouvi tudo o que os cirurgiões falavam. E eu sei que eles colocaram alguma coisa dentro da minha cabeça, concordou. Sr. Jones, é especialmente normal ter experiências de sonho lúcido quando estamos sob anestesia. Algumas pessoas relatam flutuar acima da sala e assistir às próprias cirurgias. Outras têm pesadelos estranhos. Então faz sentido que você misture sonho e realidade. Não foi um sonho. Eu até senti isso. Eu confirmei tocando a parte de trás da minha cabeça. Não havia nenhuma cicatriz. Meu cabelo ainda estava lá e eu não encontrei nenhum ponto de sutura. Como disse, tudo está normal.
As explicações dela me acalmaram. Ela recolocou meu soro e aplicou a injeção. Estava realmente ardendo. Enquanto o líquido entrava nas minhas veias e se espalhava pelos meus braços e pescoço, eu fiquei tonto. Acabou. Disse Ellie sorrindo. Você deveria descansar agora. Você vai ficar em observação por alguns dias, e a partir de amanhã poderá receber visitas. Tudo me parecia real demais, e no entanto meu câncer, que supostamente era incurável, havia sido completamente erradicado. Isso, apesar de terem me dado menos de 6 meses de vida antes da cirurgia. Pensando bem, tudo que levou à cirurgia foi estranho, principalmente a ligação do Sr. Burke. Um representante de uma nova empresa farmacêutica chamada Artifex. Ele trabalhava em um novo tratamento para cânceres em fase terminal. Segundo ele, eu atendia aos critérios para o tratamento gratuito, pois ainda não havia sido aprovado pela Food and Drug Administration. Marcamos uma consulta rápida, durante a qual ele me explicou os procedimentos que deveriam combinar uma cirurgia e um novo tratamento quimioterápico. Naquele momento, eu só podia escolher entre morrer devagar e com dor pelo câncer ou rapidamente na cirurgia. Naturalmente, já que eu estava nos meus últimos momentos de vida, decidi apostar na segunda opção. E assim fui milagrosamente curado, apesar dos terríveis prognósticos. Minha semana de observação no hospital passou rápido. Recebi medicamentos para suportar a recuperação. Mesmo assim, eu não conseguia esquecer o que aconteceu durante a operação. Por curiosidade, li todos os papéis que a farmacêutica me deu. Fiquei surpreso ao notar que, nas 50 páginas do dossiê, nem Artifex, nem os nomes dos doutores eram citados. Liguei para o número que ele me deu, mas não existia. Perturbado e assombrado pelos pesadelos, eu não podia fazer nada além de descansar e esperar que ele me ligasse de volta para um acompanhamento. Eu precisava de respostas. Os dias se passaram. E depois de um mês de recuperação, que eu passei principalmente assistindo às minhas séries de televisão favoritas, eu estava totalmente pronto para voltar ao trabalho. A primeira coisa que eu tinha que fazer era uma reunião com meu chefe, Daniel Harrison. Ele sempre foi muito gentil comigo e me permitiu tirar o tempo que fosse necessário para a minha recuperação. Mesmo com salário baixo, eu estava feliz de estar lá. Benjamin, bom te ver de novo. Ele gritou quando entrei no escritório. Em seguida, ele me abraçou. Depois, ele retomou o profissionalismo e apertou minha mão, iniciando a conversa sobre o futuro da empresa. Sentei-me à sua mesa de frente para ele e comecei a ouvir um som estranho, quase metálico. Mas eu não achava a fonte, era vago e quase inaudível. No começo, tentei ignorar, mas Harrison percebeu imediatamente que algo não estava certo. Ei, está tudo bem? Você parece pálido, ele disse. Ah, sim, estou bem. Você está ouvindo isso? Respondi enquanto o barulho aumentava. Ouvir o quê? Não, nada, deixa pra lá. Eu só estou com dor de cabeça, falei, tentando minimizar minha ansiedade crescente. Ele me olhou de um jeito estranho, em silêncio. Ele suspirou. Escute, Benjamin. Eu sei que não é fácil se recuperar de algo assim. É um fardo, tanto mentalmente quanto fisicamente. Pra ser sincero, eu também me encontrei em uma situação parecida há alguns anos. Isso afetou meu amor próprio. Eu sentia que não era forte o suficiente para sobreviver sem a ajuda de alguém. Sinto muito por isso. Eu disse que não sabia, enquanto o som se tornava insuportável. Ah, não tem problema. Eu realmente nunca falo sobre isso. Isso foi há quase 15 anos. Ele fez uma pausa, o sorriso virou expressão perturbada. Mas devo admitir que foi bastante estranho agora que penso nisso. Me disseram que eu estava em fase terminal e que não iria aguentar mais um ano. De repente, um homem apareceu na minha porta oferecendo um tratamento milagroso. A história dele era tão parecida com a minha que fiquei paranoico. Nem lembro o nome da empresa. Depois da operação, tudo ficou vago e distante. Ah, qual era mesmo o nome deles? Eu tinha a impressão de que ele estava falando sozinho. Ele acabou dando uma risadinha, não me lembro de mais nada, mas sinto que era algo que estava apenas começando. Pura Artifex. Sim, é exatamente isso, exclamou ele. Mal consegui ouvi-lo devido ao barulho metálico na minha cabeça. Como você sabe disso? Porque foram eles que me ajudaram, mas é estranho. Disseram que eram novos no mercado. Realmente é estranho, respondeu ele. Saí do escritório fingindo uma dor de cabeça. Harrison disse que eu podia tirar o tempo que quisesse. Mal saí do escritório e o som parou. Suspirei, aliviado.
e me apressei para voltar para casa e reler os documentos da Artifex. Após buscas sem sucesso, procurei na internet e revisei todos os meus e-mails, até os spams. Mas nada. Se já haviam curado o Sr. Harrison há 15 anos, o tratamento não poderia ser experimental. Queria entender o que acontecia, o som que atravessava meus tímpanos de dentro da cabeça, eu acordando na operação e ninguém conhecia a Artifex. Era demais para mim. Eu tinha decidido que, de manhã cedo, iria voltar ao hospital e encontrar um dos médicos que tinha trabalhado no meu caso. Mas por enquanto, eu estava exausto e precisava descansar. Naquela noite, eu não preguei o olho. E eu não conseguia aproveitar o fato de não ter mais câncer. Por volta da meia-noite, meu telefone tocou. Um dos meus antigos colegas, com quem eu não falava desde o meu tratamento, estava do outro lado da linha. Benjamin, disse ele sério. Alex, não esperava falar com você por telefone. Por que está me ligando tão tarde? Está tudo bem? É a Allison. Ele está... morto. Mas como ele morreu? Aparentemente, ele teve uma hemorragia cerebral repentina. Apenas algumas horas depois que saí do escritório dele, fiquei chocado. O dia amanheceu e, sem ter dormido, fui até o hospital. Pedi à recepcionista por um representante da Artifex, mas ela disse não conhecer a palavra. Ao pedir por um médico, percebi que não lembrava seus sobrenomes. Então, perguntei se algum cirurgião se chamava Ellie. Após checar no computador, ela negou. Desanimado, fui embora sem respostas. Segui buscando por semanas, mas logo o trabalho ocupou meu tempo. O clima ficou sombrio após a morte de Harrison. Com a nova direção, precisei seguir em frente. Depois de 6 meses, as coisas começaram a voltar ao normal. Eu estava curado da minha doença, e com alguns quilos a mais que ganhei durante a convalescença, decidi retomar o controle da minha vida. Voltei para a academia, e passei boa parte do meu tempo na esteira. Eu tinha acabado de completar meu primeiro quilômetro, o que é algo incrível para alguém como eu. Quando o som horrível voltou, quase caí da esteira. Olhei e vi um homem de cerca de 40 anos começando a correr ao meu lado. Diferente de mim, ele parecia em ótima forma e usava uma camiseta esportiva oversized. Eu conseguia ver uma enorme cicatriz no lado do peito dele. Ele tentou disfarçá-la com uma tatuagem de árvore, e ao lado estava escrito Arbovitae. Ele percebeu a expressão de dor no meu rosto. "Tudo bem, cara?" ele perguntou, enquanto se aproximava de mim. O som aumentou conforme ele se aproximava, me obrigando a tapar os ouvidos de agonia. De repente, o som cessou e o homem à minha frente caiu, convulsionando, até ficar imóvel. Como pode imaginar, ele sofreu hemorragia cerebral. Pelo menos foi isso que consegui descobrir com o pessoal da academia. Esse homem acabou de morrer como Harrison, com aquele som horrível antes da morte súbita. Após o evento na academia, procurei 3 médicos, implorando para examinarem meu cérebro. Tomografias, ressonâncias, não importava o exame. Não mencionei meu tratamento de câncer, e meu histórico de internação era inexistente. O primeiro médico me recomendou procurar um psicólogo, o segundo não entendeu nada, e por fim, o terceiro concordou em me fazer uma tomografia para verificar se não havia nada de anormal. Sr. Jones, ainda bem que optamos pela tomografia. A ressonância teria transformado seu cérebro em mingau. O senhor deveria ter me dito que tinha um implante, porque o fragmento tornou a tomografia ilegível. Como assim? Digo confuso, mas nem tão surpreso por ter algo na cabeça que não deveria. Desculpe. Fragmento é o que surge ao colocar metal em uma tomografia. Mas isso é pouco perto do que seria se você tivesse feito a ressonância magnética. Você teria, como posso dizer, explodido? Não, quero dizer... Que implante? Interrompi ele. O doutor mostrou parte da minha tomografia. Um grande fragmento cobria quase toda a imagem, mas no centro havia um objeto de metal em forma de diamante. É isso? Você já fez alguma cirurgia cerebral? Eu não consigo descobrir o que é, mas está muito claro que não é de natureza psicológica. O doutor mostrou o que havia na minha cabeça. Eu não faço ideia. Bem, você já foi vítima de um acidente de carro ou de outro tipo? É possível que alguns detritos tenham viajado pelos seus vasos sanguíneos a partir do ponto da lesão. Eu tive câncer de pâncreas em estágio 3. Eles me operaram, me deram um tratamento experimental. O que exatamente te deram? Ele perguntou, parecendo mais curioso do que preocupado. Foi só uma injeção, mas foi só uma vez depois da cirurgia. Escute, Sr. Jones.
Não sou oncologista, mas pelo que sei, não há injeção que cure o câncer, muito menos com apenas uma. Normalmente, deveriam ter prescrito 1 mês de quimioterapia para você, dividida em várias sessões. Eu não sei o que eles te deram, mas posso te garantir que não era para o câncer. Ele começou a olhar para a minha cabeça e, para minha grande surpresa, ele notou uma cicatriz que eu mesmo não tinha percebido, uma cicatriz minúscula. Veja, você tem uma cicatriz, mas ela está incrivelmente bem escondida. Nunca vi nada parecido quando se trata de uma cirurgia cerebral. Expliquei tudo o que vivi na cirurgia para ele, mas não adiantou. Ele me disse que iria analisar os diferentes testes farmacêuticos para ver se conseguiria encontrar uma explicação racional para tudo isso, mas ele não parecia realmente convencido. Ele tinha certeza de que não conseguiria remover o implante. Segundo ele, o implante estava em uma área muito delicada. Então, estou aqui, tentando viver em paz enquanto aguardo respostas. De vez em quando, o som volta a aparecer, e quando isso acontece, tudo o que posso fazer é correr na direção oposta da pessoa que estava na minha frente. Eu não quero deixar mais ninguém morrer por minha causa, não importa o que tenham feito comigo. Eu não sou o único. Existem outros como eu com o mesmo implante, e eu acredito que a única coisa que me resta a fazer é descobrir o que isso me reserva. Então, enquanto isso, quero avisar vocês. Se uma empresa chamada Artifacts entrar em contato, não importa o que vocês tenham, recusem o tratamento milagroso deles.